Bom, pessoal, hoje a aula vai ser de anatomia, tá? Vocês viram o material polida, né? Tudo para vocês? A gente vai falar um pouquinho de cada parte do olho, tá? Vai falar um pouco das principais partes e algumas partes vai se dividir um pouquinho mais, tá? Eu não vou colocar assim, né? Vai ver a anatomia básica do olho aqui, que é o que vocês precisam saber para entender as doenças, tá? Então, só que uma pincelada rápida, né? A gente vai falar sobre a parte do globo ocular em si, todas as estruturas aqui do globo ocular. Vai falar um pouquinho da órbita, tá? E a gente não vai falar agora dos músculos, tá? Os músculos que fazem o movimento ocular, porque vai ter uma aula só disso na parte de estrabismo, tá bom? Então a gente vai falar do globo ocular e parte orbitária também. É muito importante a gente entender que o globo ocular, que é a bola do olho, né, ela fica dentro da órbita. E a órbita, ela é limitada por paredes ósseas. É um conjunto de ossos que vão formar as paredes. Então, geralmente são 7 ossos, né, que eles vão se interligar, tá, e formar todas as paredes, que é a superior, a inferior, a lateral e a medial. E isso daqui é importante por quê? Porque se tiver qualquer processo inflamatório periocular, né, vocês entendem que quando o olho está circunscrito por paredes ósseas, ele não tem para onde ir. Então, qualquer coisa que inflame aquela região orbitária, o olho vai entrar em proptose, ele vai tentar sair, ele vai ficar esbugalhado, né, vai para fora. Tá? É o que acontece em várias doenças, infecções, né, doenças de tireoide, de Graves, a gente vê aquele olho esbugalhado, né? Por quê? Porque aumentou o volume ali dos músculos, da gordura, ou teve alguma inflamação e o olho ele teve que ir para fora, teve que aliviar um pouquinho a pressão. Tá? Então a gente vê aqui algumas doenças, aqui no trauma, né? A gente vê aqui no caso de câncer, né, glioblastoma, aqui a mutapatia de Graves, que o olho vai para fora, né, e aí o paciente ele tem esse aspecto aí mais assustado, né, como se ele estivesse assustado. Reparem que a gente consegue ver aqui, ó, a esclera, essa parte branca, a gente consegue ver na parte superior desse paciente. Isso não é natural, tá? Um paciente normal, pessoa normal, a gente não vê a esclera superior. Porque a pálpebra superior ela sempre está margeando a borda da córnea, a borda da pupila, até 2 milímetros para dentro. Então, com uma pessoa normal, você não vê a esclera superior, tá? Você só vê a esclera inferior na córnea. Aqui mostrando que, ó, na orbitopatia de Graves ocorre uma hipertrofia, tanto muscular como adiposa, né, por conta da questão hormonal, hiperestimulado, e aí o olho ele salta, né, por isso que o paciente ele fica com esse aspecto aqui de assustado, porque na verdade é o olho que foi para fora, e aí ele não consegue meio que fechar muito bem, ele fica com dificuldade de piscar também, tá? Esse paciente, como a gente não tem como voltar para o tamanho que era, o olho, geralmente a gente tem que tirar um pedacinho da órbita. E a gente tira, às vezes, uma parede orbitária, um pedacinho do osso mesmo, para abrir espaço para o olho se acomodar de novo na órbita. Aqui é uma fratura bem famosa, que é uma fratura de blowout. Geralmente, quando a gente tem um trauma contuso, tá? A pressão vai se dissipar em todas as paredes e geralmente a parede mais frágil é a parede inferior. Então, o que acontece? A lâmina inferior vai romper, o olho vai ficar às vezes preso aqui na região inferior, porque os fragmentos ósseos eles vão pinçar, geralmente o reto inferior, e aí o olho ele não vai conseguir mais se elevar, ele não vai conseguir mais olhar para cima. Por quê? Porque ele vai estar preso aqui na órbita inferior. Tá? Então, a órbita, qual é a parede mais frágil da órbita? É a parede inferior da órbita. Aqui mostrando, né, uma radiografia
tá? Mostrando que houve uma fratura aqui, tá? Da órbita inferior, tá bom? Que é a fratura mais comum. Mostrando por que o olho não consegue mais se movimentar depois de uma fratura contusa de grande impacto. Por quê? Porque ele fica pinçado aqui entre os fragmentos ósseos. Então ele fica congelado ali. O outro olho move normal, mas esse olho fica preso. E aí essa cirurgia tem que ser feita para liberar o músculo inferior rápido para não correr o risco de necrosar. Só um exemplo aqui para vocês, ó. Você pode observar que sofreu trauma, né? Está roxo aqui, o olho está congelado e esse olho aqui está olhando para cima. Né? O olho defeituoso, o olho que está com problema é esse, não está conseguindo olhar para cima. Aqui outro processo, aqui já é um processo infeccioso, tá? A celulite, sinusite, tumor, tá? Muito comum a gente ver em pronto-socorro criança que chega com esse probleminha aqui, ó. Isso aqui é uma celulite, tá? Uma celulite pré-septal é uma infecção na gordura, na região das gorduras da órbita, tá? Então, a celulite pré-septal, ela é mais tranquila, no entanto, se ela passa do septo orbitário, se ela entra mais um pouco na órbita, ela se torna uma celulite pós-septal, que aí já é mais grave, o olho já entra em proptose, a criança já tem baixa acuidade visual, e precisa ser internada, tá? Então, sempre quando vocês observarem uma criança com esse problema aqui, que é bem comum mesmo, quem vai no pronto-socorro sempre vai, de vez em quando vai ver uma criança assim, tem que perguntar se está doendo, se ela está conseguindo movimentar o olho, se ela está sentindo alguma dificuldade de enxergar, porque isso são sinais de gravidade, né? Se tiver esse sinal de gravidade, a gente tem que solicitar uma tomografia e tem que internar a criança. Se não, pode dar uma cefalexia e mandar para casa e ficar tudo certo. Celulite. Essa aqui é pré-septal, que é a mais tranquila, né? Fica antes do septo orbitário. Aqui é o motivo, né, da gente fazer um teste do olhinho, tá, pessoal? Isso aqui, a gente vai ter uma aula só disso, mas o teste do olhinho, né, quando a gente encontra alguma coisa, a maioria das vezes é câncer, tá? E é o retinoblastoma, tá? Na criança, o tumor, o câncer mais frequente é no olho, de todos os cânceres. Então, por isso que é importante fazer o teste do olhinho. Já aqui no Brasil, é lei. A criança tem, teoricamente, tem direito, né, de sair do sistema público já com o teste do olhinho feito, justamente pela prevalência ser muito alta de retinoblastoma. E aqui o caso mais avançado de retinoblastoma, que não foi diagnosticado a tempo, e o caso mais dramático, né, que aí vai ter que remover o ocular, a órbita, né, já é mais complicado de resolver. Pegando no estágio inicial, a gente salva o olho, inclusive a visão também, tá? Pode ser que fique alguma sequelazinha no local que o retinoblastoma atacou, mas a criança ainda continua enxergando esse olho. Aqui um caso de criança que operou, caso de um tumor orbitário, e mostrando aqui a prótese dela, que é essa fala que é olho de vidro, né? Quando coloca esse olho aqui, no local, né, na órbita, ele mexe normal, parece que quem não está treinado pensa que é um olho normal, porque ele movimenta, ele olha para um lado, olha para o outro, só vai enxergar. Mas, vai enxergar? Não vai enxergar. Mas esteticamente fica perfeito, não parece que é um olho de vidro, não. Então aqui a conjuntiva, a gente está vendo o olho assim de fora para dentro, né? A conjuntiva já vai ser a primeira camada que vai proteger o olho, tá? É aquele tecido mais transparente, todo vascularizado, né? E olhando bem de perto a gente percebe que ele é móvel também. Então ele está cobrindo todo o globo ocular. E ele é responsável por transportar e levar oxigênio e nutrientes para o olho, por ser muito vascularizado. Geralmente a conjuntiva, vamos botar assim, ela é transparente. Então a gente não vê o tecido da conjuntiva, porque ela é transparente, ela é muito fininha. A gente observa ela só quando ela está inflamada, que aí no caso é o quê? A conjuntivite. Tá? Quando a pessoa está com
alguma infecção viral, né, a gente consegue observar melhor a conjuntiva, que aí fica vermelho assim, ó. Mas no dia a dia a gente sabe que ela é transparente, a gente vê só o branco do olho, que é a esclera, por transparência, porque a conjuntiva em si não tem cor, né? Aí o que está embaixo dela? A parte branca, a esclera, tá? A esclera já é o tecido branco, tá? Ele é mais rígido, tá? Ele é mais resistente, ele é responsável pela estrutura do globo, ele dá a sustentação do globo ocular, ele é totalmente opaco, ou seja, ele não deixa passar nenhuma luz para servir de quê? Serve de uma câmara escura para deixar com que a luz passe somente pela córnea, pela pupila, né? Se a esclera fosse transparente, a gente não tinha como enxergar, né? Então ele vai envolver em todo o globo ocular, tá? Que é essa parte aqui, ó, desde daqui da frente até a parte posterior, né? Só vai ter praticamente 2 furinhos na esclera, que é onde a córnea vai ser inserida aqui e aonde o nervo óptico também vai ser inserido. O resto, todo o globo ocular, ele é composto pela esclera, tá? É um tecido formado de fibras de colágeno, tá bom? E ele é extremamente resistente, tá? Só vai ser verificado se tiver realmente algum impacto, assim, um forte contuso, né, no globo ocular, muito alta energia. Porque mesmo um trauma contuso, dificilmente ele vai romper a esclera, por ela ser muito resistente. Mostrando para vocês aqui, ó, que o globo ocular ele tem um tamanho pré-definido, tá? Por quê? Porque ele precisa que a luz ela seja focada na retina. Então existe um tamanho padrão do globo ocular. No entanto, alguns pacientes eles podem ter o globo ocular mais alongado, tá? Ou seja, o paciente tem um globo ocular maior do que o normal. É o caso do paciente que tem miopia, tá? Miopia, quanto maior o grau da miopia, maior o globo ocular vai ser, milimetricamente. Então, se você pegar uma pessoa que é alta míope, que no caso seria acima de 4 graus, você pode observar que o olho dessa pessoa já é um pouco maior, né? Conforme o olho vai crescendo, a esclera ela vai ficando mais fina também, ela vai alongando, né? E aí por isso o que sofre vai ser a retina, né? Porque a retina ela não consegue se esticar tanto, e aí ela pode romper. Por isso que o paciente que tem alta miopia, ele precisa fazer alguns check-ups, pensando na parte interna do olho. Aqui uma doença atingindo a esclera também, tá? No caso da artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela pode dar uma escleromalácia, tá? Ela pode dar uma necrose de esclera por reação autoimune. Então, nesse paciente especificamente aqui da foto, você consegue observar que está ficando preto aqui a esclera dele, mas na verdade não é a esclera que está ficando preta, é a esclera que está ficando tão fina que você está vendo dentro dela alveolo. Então você está vendo transparência já. Então a esclera está afinando e ela chega ao ponto que ela perfura, se não for tratada. Então o paciente que tem uma doença autoimune, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma necrose de esclera, ele deve ser imunossuprimido para não perfurar o globo ocular. Aqui a córnea, tá? Essa foto eu coloquei porque a gente está vendo aqui que tem um feixe, um pincel luminoso na lâmpada de Fenda, que ele tá incidindo sobre a córnea. Só que a córnea ela é totalmente transparente, então não tinha como mostrar aqui a imagem da córnea, mas dá para perceber aqui na curvatura que ela é uma superfície asférica, ela tem um formatozinho parecido com uma lente de um óculos, e ela é uma lente natural, responsável por 40 graus, né, 40 dioptrias do nosso olho, tá? Se a córnea fosse um óculos, ela seria um óculos de 40 graus, tá? Então, é um sistema de lentes onde a córnea ela é a principal lente do nosso olho. São duas lentes que a gente tem, a córnea e o cristalino que está dentro do olho, tá? Só que a córnea é a principal delas, tá? Então, como ela é totalmente transparente, ela tem que receber o nutriente dela de alguma forma, né? Geralmente é por difusão, ela recebe do nosso ar, o ar atmosférico.
Ele vai e incide sobre a córnea e a córnea se oxigena principalmente através disso. É por isso que a pessoa que usa lente de contato, ela não pode e não é recomendável que ela fique com a lente de contato o tempo todo. Por quê? Porque ela vai estar sufocando a córnea dela. E a córnea que não recebe o oxigênio adequado por bastante tempo, ela começa a criar erosão, ela começa a desarterializar, ela começa a querer infeccionar também, tá? Por isso que é importante a pessoa retirar, por exemplo, as lentes de contato, tá? Aqui está os vasinhos aqui, ó, perilímpicos também, que eles ajudam um pouco na nutrição da córnea, tá? Que vem da conjuntiva, só que ele é, digamos assim, ele não representa a totalidade do nutriente da córnea, a maioria vem da difusão mesmo, tá? Do ar atmosférico, e uma partezinha vem do buracoso, que está aqui dentro do olho também, tá? A gente vai aprender numa aula específica de córnea, que a gente vai ter de transplante e tudo, que a córnea é subdividida, tá? Em 5 camadas. No caso, a camada epitelial, palma, estroma, decílio e endotélio, e cada uma dessas camadas tem uma função específica do olho, tá? Aqui mostrando, ó, vocês entenderem, tá? Que a córnea, ela é a principal lente do nosso olho, tá? A gente tem aqui, ó, a córnea e o nosso cristalino. Eles vão fazer a convergência dos feixes dos raios luminosos para que eles se incidam sobre a retina, tá? Então, se isso acontece, se o feixe ele é convertido na retina, esse paciente em questão ele não precisa de óculos. Por quê? Porque a refração dele está perfeita, tá? A refração, o que é? É o desvio da luz de um meio para o outro. Quando ela sai do ar, né, e vai para, por exemplo, para a córnea, ele mudou o meio, ele mudou a densidade do meio, então ele vai ter um desvio na sua trajetória natural. Isso é a refração. É o mesmo efeito que a gente observa, por exemplo, quando está observando, por exemplo, o fundo de uma piscina. Tá? A gente tem a impressão, às vezes, que a piscina está um pouco mais rasa do que é. Tá? Ou aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, você está olhando um copo, e aí você não está vendo um objeto aqui. Você não consegue observar esse objeto, porque está escondido aqui atrás do seu campo de visão. Mas se você colocar água, como ocorre uma refração por causa da água, a luz ela desvia. Então, aqui para esse observador, ele consegue já ver esse objeto. E na cabeça dele, o objeto estaria aqui, ó. Só que está aqui. Por isso que quando a pessoa faz aquelas pescas também, que vão pescar de arpão, elas têm que jogar onde o peixe não está. Porque por causa da refração, porque ele está vendo no lugar errado por causa da refração da água. Ó, mostrando o que eu acabei de falar para vocês, né? A córnea ela é responsável por 40 dioptrias, tá? E o nosso cristalino responsável por 20 dioptrias, tá? Então o olho ele é um sistema óptico de 60 dioptrias, tá? Se você não tiver isso, tiver menos ou tiver mais, a gente corrige isso com óculos para tentar compensar a falta ou o excesso de convergência do olho. Alguns probleminhas que podem dar na córnea no nosso dia a dia. Aqui, ó, corpo estranho, tá? Geralmente aquela pessoa que está ali serrando ali sem proteção, aí cai uma fagulha do olho dela e fica gravada, muito difícil de tirar por conta própria, geralmente tira no consultório. Aqui, ó, uma ceratite causada por solda, aquele soldador que foi lá soldar rapidinho ali na cabeça dele, né, sem proteção, queimou a córnea dele toda. Isso daqui é uma córnea queimada, tá? Pela luz, uma queimadura fotoelétrica. Ceratocone, doença bem comum também. A córnea tem esse formato aqui bizarro, aqui, que na verdade é tipo como se fosse um cone, tá? Não é natural, isso daqui é uma doença que deve ser diagnosticada e deve ser tratada também, tá? Para não evoluir, geralmente causa muito frequente em criança, né? Que coça muito o olho e deforma a córnea, tá? E fica desse jeito aqui. Por isso que a gente não pode deixar a criança que tem alergia, né? Não passar no oftalmo, porque ela fica coçando muito o olho e a córnea vai deformando e aí a criança deixa de enxergar.
isso não volta mais se tiver desse jeito. Então tem que evitar que chegue dessa forma. Aqui uma falência límbica, tá? No caso, o limbo é essa região aqui, ó, mais azulada, que está ao redor da córnea, é do limbo que é formado a córnea ela é formada por células totipotentes. Constantemente no limbo, constantemente ela vai migrando para recompor a córnea, tá? Se esse paciente tem alguma queimadura, alguma lesão química aqui no limbo, né? Ou até por lente de contato também, o limbo vai falir e vai deixar de produzir as células transparentes no limite da córnea, e aí o paciente vai ter algum defeito aqui na córnea, naquela região que foi afetada no limbo. Óbvio, se a lesão for mais grave, né, aí ele vai perder a córnea inteira, vai ficar desse jeito aí, tá? O paciente sofreu provavelmente sonda cáustica, algum tipo de ácido ali que caiu no olho dele, tá? E aí ele vai matar todas as células aí que formariam a córnea dele e ele vai ter essa córnea branca aí não tem mais jeito, né? Aí não tem mais solução. Como eu falei, vai ter uma aula de córnea bem específica, mas só para dar já uma adiantada aí, a gente vai falar um pouquinho de transplante também. Para vocês que nunca viram, aqui é uma córnea transplantada, tá? De um paciente doador. A gente dá esses pontinhos aqui, ó, no olho, tá? Geralmente são 16 pontos, de fio 10-0, é o nylon 10-0, é o fio mais fino que a gente possui hoje na medicina, tá? Então a gente dá esses pontinhos, com o tempo a gente começa a tirar os pontinhos e aí o paciente volta, né, aquela córnea branca às vezes, né, ele volta a enxergar, porque a gente tem uma córnea nova para ele. Agora falar um pouquinho da íris. A íris é o nosso diafragma, tá? É o nosso diafragma natural, tá? Ele é responsável pelo controle da luz que vai entrar no nosso olho, tá? É por isso que a nossa pupila ela vai dilatar ou ela vai contrair, ou seja, ela vai entrar em miríase ou em miose, tá? Miose é quando a pessoa tem um estímulo muito grande, a pessoa está no sol, um ambiente muito claro, né? Então a pupila ela vai fechar para evitar o excesso de luz que vai ofuscar a nossa visão, né? E o contrário acontece também. Quando a gente está num ambiente muito escuro, a tendência da nossa pupila naturalmente, ela vai dilatar, ela vai entrar em miríase, para que a luz entre com mais facilidade no olho e a gente consiga enxergar um pouquinho melhor, tá? Aqui mostrando que alguns probleminhas da íris que a gente costuma ver, tá? A misoporia, que é a diferença de pupila de um olho para o outro, tá? Existe uma misoporia fisiológica que é mais rara, mas geralmente quando a gente observa isso aqui, ele tem que investigar a parte neurológica do paciente, para ver se ele não está com algum tumor, se ele não teve alguma hipertensão intracraniana, né? Ou alguma infecção viral, que pode fazer isso também, tá? Aqui é um nervos de íris, tá? E a gente tem que acompanhar esses nervos porque eles podem evoluir para um melanoma, tá? E aí seria um câncer, seria uma evolução mais desfavorável no paciente. A gente acompanha a fotográfica, faz alguns exames, geralmente faz um ultrassom. Caso tenha suspeita de algum tumor ou malignidade, tem que operar e tem que remover isso daí. Existe uma condição, tá? Que as crianças nascem sem íris, tá? Que é o tumor de Willis. O tumor de Willis ele é responsável pela anídia, que é a falta de íris, e está associado também a tumor renal, tá? Então, às vezes a gente pega ali uma criancinha nasceu e tal, já peguei em consultório, a gente vai observar, ela não tem íris, né? E é assim, olhando o olho da criança, se dependendo do local que ela foi acompanhada, a gente pessoal nem percebe que ela não tem íris, entendeu? Porque olha aqui, ó, olha a foto aqui do olho sem íris. Você tá olhando, parece que é normal, meio escuro, né, meio preto, mas o pai não percebe muito bem, aí foi no hospital que não tinha avaliação, não tinha oftalmo, e a criança foi, né? Aí ficou sem íris ali um tempão, criança com muita fotofobia, dificuldade ali para sair do sol, por quê? Porque não tem a pupila para fechar. E aí, a gente, identificando isso, a gente tem que solicitar uma tomografia suprarrenal ali para tentar flagrar um possível tumor, um possível síndrome de Willis.
Pupila também é importante porque a gente vai ser guiado por ela através de algumas intoxicações, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que o paciente que usa algumas drogas, a pupila pode contrair. Por exemplo, a heroína, geralmente ela entra em miose, tá? Geralmente a cocaína, ela vai entrar em hidríase, tá? E o paciente que vai ter um trauma, geralmente ele tem uma anisocoria, tá? É importante a gente avaliar isso daqui, porque vamos supor que está no pronto-socorro, né? Chega um paciente surtado, um paciente que está numa overdose de alguma droga que a gente não sabe o que é, né? E aí o paciente faz um exame rápido ali, olha, a luz celular mesmo, joga aí na pupila dele, vê que a pupila está dilatada. Você vai pensar em quê? Você vai pensar que ela consumiu cocaína, provavelmente, né? Pela pupila estar dilatada. Então, existem alguns remédios que você não pode fazer para esse paciente. Porque se você fizer, você vai matar esse paciente. Teve um caso aqui no Brasil, que foi um lutador da família Grace, ele estava drogadão, usando uma droga, chegou lá, a polícia pegou ele, botou lá na delegacia lá, chamaram um psiquiatra lá para medicar o cara. O cara estava agitado, frequência cardíaca de 170. E aí o cara pensou, vou baixar essa frequência cardíaca dele, está muito alta, ele vai infartar. Aí deu um beta-bloqueador para ele, para baixar a frequência cardíaca. Bem feita a conduta, né? O cara morreu. Por quê? Porque ele esqueceu de examinar a pupila do paciente. Se ele examinasse a pupila estava dilatada. Dilatada é cocaína. Cocaína, a frequência cardíaca ela eleva por conta da cocaína, porque os vasos todos eles constrangem. A pessoa tem uma vasoconstrição. Então aumenta a resistência vascular periférica e o coração, para tentar compensar essa resistência altíssima, ele bombia mais sangue, ele entra em taquicardia. Então, ou seja, o sangue está com dificuldade de circular, o coração está fazendo maior esforço para mandar o sangue. E aí você vai lá dar uma droga para o coração parar, para diminuir o ritmo. O que aconteceu? A gente morre. Então, essa misocoria é só a misocoria é a diferença de uma pupila para outra, geralmente só um lado que está. Você faz um reflexo luminoso na pupila, lá não mexe. Entendeu? Se jogar a luz lá na pupila, a gente vai ver isso, vai fazer esse testemunho, na aula de testemunho, que eu vou trazer um oftalmoscópio aqui. A pupila lá vai contrair. Se jogar uma luz em qualquer olho, vai contrair, né? O paciente que está com um problema, ou um tumor, ou qualquer coisa craniana, a pupila vai ficar paralítica, né? Ela vai ficar em vezes paralítica, então não vai ter nenhuma reação. Aqui o cristalino, que já é a nossa segunda lente, né? Nossa primeira lente foi a córnea, tá? A segunda é o cristalino. Só que o cristalino é diferente da córnea, porque a córnea ela é fixa, tá? Ela não se movimenta. O cristalino ele se movimenta. Ele consegue aumentar e diminuir um pouquinho o tamanho dele, de acordo com o movimento que a gente faz aqui no nosso músculo ciliar. Por isso que a gente consegue dar um foco para perto e dar um foco para longe também. A gente consegue enxergar tanto de perto quanto de longe. Por quê? Porque o cristalino consegue compensar esse foco. E é por isso também que as pessoas, quando passam ali dos 40, mais ou menos, elas começam a ter dificuldade de enxergar para perto. Elas já passam a usar aquele óculos de leitura, porque o cristalino delas já está rígido já. Ele já está começando a ficar com dificuldade de ter essa movimentação. Então ela não consegue mais ler, ela vai fazer óculos de leitura, que a gente chama de presbiopia. Hoje, pessoal, o cristalino, ele é também o responsável pela catarata, tá? É ele que fica opaco com a idade. Então, praticamente, todo mundo, todos nós vamos ter catarata um dia. Porque o cristalino começa a ficar amarelado e depois ele fica branco a partir dos 60 anos. Tem gente que até mais cedo ele fica opaco. Então a gente precisa tirar o cristalino e substituir ele por uma lente para voltar a enxergar. Vou mostrar aqui para vocês várias fotos, várias cataratas diferentes, de várias tonalidades. Aqui está mais marronzada, aqui a gente chama de floco de neve,
aqui a catarata total, já está toda branca, né? Esse paciente aqui, por exemplo, não enxerga nada, né? Cego, 100% cego, não está entrando mais luz no olho dele. Então ele precisa tirar aí o cristalino, né? E substituir por uma lente. Professor, essa foto de pedra é para uma fita movimentada dentro do olho, né? Não, isso aí, estou falando aqui no cristalino, tá? Então aqui o cristalino ele é uma estrutura fixa, ele não movimenta, ele fica parado mesmo, tá? Aí dentro do olho que movimenta, aí você pode estar pensando numa mosca volante, você pode estar pensando de alguma coisa no vítreo. O vítreo ele fica mexendo. Então se tiver alguma coisa mexendo ali, vai ver uns pontinhos pretos indo para lá e para cá, mexendo dentro do olho. Catarata, como eu falei, é a cirurgia mais realizada no mundo hoje, né? Justamente porque todo mundo vai ter que operar. A população ficando cada vez mais idosa, tendência a aumentar o número de cirurgia. Coroide, já a coroide já é uma estrutura que já está dentro do olho, tá? Ela é uma estrutura ricamente vascularizada, ela faz parte da nossa úvea, né? Junto com o corpo ciliar, junto com a íris, tá? Então ela tem a função de levar nutrientes para a nossa retina. Justamente por quê? Porque como ela é muito vascularizada, ela leva o oxigênio para lá. Ela consegue resfriar também o olho, tá? E ela consegue ter um papel também imunológico também para o nosso olho também, tá? Porque sangue, né, pessoal? O sangue ele vai, a resposta imunológica depende do nosso sangue, tá? Então onde tem sangue tem fatores aí de proteção do nosso corpo. Vou mostrar para vocês aqui alguns defeitos aqui que podem acontecer na coroide. Aqui é o melanoma de coroide, tá? O problema aqui é gravíssimo, muito severo, às vezes tem que remover o olho, tá? A gente só consegue flagrar esse problema geralmente com um mapeamento de retina, né? Ou se a pessoa der sorte, um fundo de olho ali, se pegar na parte posterior do olho, tá? E aí consegue tratar, se pegar no começo, salva o olho. Se pegar numa fase mais avançada como aí dificilmente vai conseguir salvar. Mostrando aqui uma peça real, essa aqui é uma peça real anatômica do olho, melanoma aqui de coroide. Esse desenho esquemático é bom porque a gente vê certinho aqui o nosso corpo ciliar, tá? O corpo ciliar é o músculo que está aqui, que a gente chama de músculo ciliar, ele que controla essas fibras, tá? Que vão controlar o nosso cristalino. Então o músculo ciliar, ele é responsável, tá? Pela anteriorização do nosso cristalino, pelo movimento de anteriorização e posteriorização do cristalino. Ou seja, a diferença de diâmetro dele também, tá? Então assim, o pessoal fala muito em fazer exercício, né, para os músculos, para o olho e tal, a gente vê muito isso na internet. Só que o que acontece? Existe um músculo realmente que controla o foco de visão, que é o músculo ciliar. Só que ele vai puxar as nossas fibras, né, as nossas ôndulas, e as ôndulas vai movimentar o cristalino. Só que o que dá problema não é muito assim o músculo em si, o que dá problema é o cristalino, que é o pacifica, e que ele vai ficando rígido com a idade. Então não tem como fazer exercício para modificar isso daqui. Isso daqui é um processo natural mesmo do nosso envelhecimento. Outra função do nosso corpo ciliar é a produção do nosso tumor aquoso, tá? O corpo ciliar ele produz um líquido transparente que é o que vai preencher todo o segmento anterior do olho, tá? Ou seja, vai criar um líquidozinho aqui, esse líquido vai passar por trás da íris, vai passar por cima aqui do cristalino, vai passar pela pupila, vai para a câmara anterior, que é essa câmara aqui, e vai morrer aqui, vai ser drenado pelo canal de Schlenk, tá? Que é o ângulo camerular, tá? Esse líquido é o que dá a pressão do nosso olho, é o que faz o nosso olho ter essa consistência mais durinha dele. E é o líquido que faz com que a gente tenha a obrigação de medir a pressão do olho também. Por quê? Se o paciente tem qualquer problema na produção ou no escoamento do tumor aquoso, que é o líquido que está dentro do olho, a pressão do olho vai se modificar. E pressão alta demais no olho dá problema. Embora a gente não consiga sentir, na maioria das vezes, não consiga perceber que a pressão do olho está alta,
o nosso nervo óptico sofre e a gente pode ficar cego. Então é sempre bom, durante as revisões oftalmológicas, a gente dar uma medida na pressão do olho, ver como é que está a pressão do olho da pessoa. Tá? Porque seria o glaucoma? seria o glaucoma. É a principal causa de cegueira não reversível no país desenvolvido, é o glaucoma. E às vezes a pessoa já chega cego para a gente. Principalmente aquela pessoa que não usa óculos. Porque a pessoa que não usa óculos, ela não vai no hospital. Porque ela fala que está enxergando. Então, para que eu vou fazer no hospital se eu estou enxergando? Né? Aí, justamente, é um motivo. Fazer essa revisão, ver como é que está a pressão, ver como é que está o nervo óptico, tá? Ver como é que está o sistema. Por quê? Tu não vai esperar que o carro dá um prego para ele para levar na oficina. Tu vai fazer uma revisão. Mesma coisa. Tá? Isso aqui só descobre no consultório. O paciente em si não percebe. Até estágios muito avançados ele não consegue perceber. Retina é a estrutura que ela é responsável pela captação e a transformação do estímulo luminoso do estímulo elétrico e vai fazer isso conversão de imagem. Tá? É a estrutura mais complexa que a gente tem no nosso olho, porque ela é formada por 10 camadas. Cada camada da retina tem uma função específica para a nossa visão, tá? E é por isso que ela é um tecido que a gente não consegue substituir, tá? Eu falei para vocês que na córnea a gente consegue fazer um transplante, no cristalino a gente consegue tirar o cristalino e colocar uma lente, só que na retina não dá para fazer nada disso, porque a retina é muito complexa, ela é um tecido nervoso, extremamente delicado e cheio de ligações, cheio de sinapses, então não tem como a gente trocar. Então o tratamento que a gente usa hoje, que a gente tem disponível para a retina, é no sentido de manter a retina saudável. Se ela morre, se ela tem algum defeito, algum problema de cicatriz, isso não sai mais. Tá? Então aqui é uma foto da nossa retina. Uma retina saudável, é todo esse tecido aqui, meio laranja, meio avermelhado, tá? Os vasos que vão nutrir a retina estão aqui, as arcadas temporal superior, temporal inferior, o nosso nervo óptico, tá? Esse nervo amarelinho aqui, tá? E a região mais nobre da nossa retina chama-se mácula, que é essa região aqui que é um pouquinho mais escura, tá? Sempre ela é mais escura aqui no centro. Geralmente a pessoa quando vai exame na primeira vez fica assustada. Olha, uma parte escura aqui no exame. É normal, é a mácula, tá? Ela é responsável pela visão mais nobre da nossa retina. Isso aqui é um dos problemas mais, digamos assim, dramáticos da retina, que é o descolamento de retina. Tá? A retina ela fica presa aqui no fundo do olho, só que se tiver qualquer buraquinho, como aqui ó, na foto, esse buraquinho ele permite que o líquido entre por ele e comece a dissecar aqui a retina, ele começa a descolar a retina. E aí o paciente simplesmente ele começa a ver uma mancha preta que vai aumentando, ele não vê mais nada. Porque a retina dele soltou, ela descolou. Tá? Então, por que acontece isso? Por que a nossa retina descola? Pode ser trauma, um acidente, uma doença genética, falta de colágeno, pode ser que o paciente ele é muito míope, tá? Miopia é uma das principais causas de descolamento de retina. Falei para vocês que o olho cresce, né, na miopia, geralmente o olho ele é maior, quem tem alta miopia a partir de 4 graus. Então, como o olho cresce muito, a retina ela não consegue crescer, ela fica do mesmo tamanho. E aí geralmente ela pode rasgar. E esse rasgozinho aqui é o que leva ao descolamento. Então por isso que a pessoa que tem alta miopia, ela não pode só trocar o óculos, ela tem que trocar o óculos, tem que mapear, fazer um ultrassom, para ver se a periferia da retina está boa, para ver se não tem nenhum rasgo, nada para fazer uma prevenção. Aqui é uma cirurgia, assim que a gente opera o olho, né, a gente faz a cirurgia de retina. Tá? Esse bichinho aqui, ó, esse pilotinho aqui laranja aqui, ó, isso é um trocáter. Ele é tipo como se fosse um canal que vai comunicar a parte de fora com a parte de dentro do olho.
e através dele a gente vai enfiar os instrumentos, a iluminação, a sonda de irrigação, a sonda de aspiração, e aí vai fazer a cirurgia lá dentro, vendo aqui através da pupila, terminou a cirurgia, tira aqui os trocáveis aqui, isso aqui é muito pequeno, pessoal, tipo um palitinho de leite, tira tudo, tá tudo certo, entendeu? Às vezes não dá nem ponto, porque é tão pequenininho o buraco que não precisa pontear. Aqui as nossas vias lacrimais, tá? Importantíssima que as vias lacrimais pela lubrificação do nosso olho, tá? A lubrificação do olho é importante também para ajudar o oxigênio a se difundir e levar o oxigênio também para a nossa córnea, tá? Então ela é produzida aqui pela glândula lacrimal, a parte aquosa, que é uma glândula que vai ser localizada na região temporal aqui do nosso olho, temporal superior. Essa glândula lacrimal, ela vai excretar toda a parte aquosa da nossa lágrima. A lágrima é composta de 3 camadas, tá? A parte aquosa, a parte de gordura e a parte de mucina, tá? E aí, essa lágrima vai lubrificar a nossa córnea, vai ajudar a nutrir a nossa córnea, tá? Por conta da difusão do oxigênio do ar, e vai ser drenada pelo canal lacrimal, que é esse canal aqui, ó. Tá? Então, se você observar, a gente tem 2 furinhos aqui na nossa pálpebra, um aqui, tá? Na região inferior e um aqui na região superior. Esses 2 furinhos são os pontos lacrimais. É por onde a nossa lágrima ela vai escoar. Então a nossa lágrima ela sempre vai escoar para o ponto lacrimal. Do contrário, a gente ficaria chorando o tempo todo, né? Então ela vai escoar e do ponto lacrimal vai para o canal lacrimal e vai para o nosso nariz. E daí ela segue o destino dela. Por isso que quando a gente chora, geralmente o nariz começa a escorrer também. Tá? Porque o excesso de lágrima vai para o nosso canal lacrimal, vai para o nariz. Mostrando aqui para vocês a importância da nossa lágrima, tá? Camada aquosa, camada lipídica e camada mucosa, tá? São as 3 camadas da lágrima. Ela é responsável pela lubrificação e hidratação da nossa córnea. E aqui uma córnea seca. Ela fica assim, cheia de pontinho aqui. Esse pontinho é um corante que a gente coloca para ver se está tendo lesão. E são lesões. São problemas de erosão na córnea, tá? E aí esse paciente ele começa a sofrer, começa a doer o olho, arder, né? Tem que lubrificar bem para não ter esse problema. Aqui uma obstrução das vias lacrimais, mostrando que isso aqui é bem comum também. Aqui em criança, geralmente, ó, bebezinho, eles nascem, demora 1 ano, a 2 anos, para o canalzinho lacrimal dele se formar. Isso é bem comum também. Então ele fica chorando, fica lacrimejando durante 1 ano. Tá? Isso é bem normal, natural, fisiológico, de falar para a mãe, espera um pouquinho que geralmente o canal ele abre com 1 ano. Tá? Então ele fica com esse aspecto aqui de olho chorando o tempo todo, pode ser dos 2 lados, pode ser de um lado só. Tá? E aqui uma dactilocistite. Dactilocistite é uma infecção já no canal lacrimal, às vezes por uma obstrução, aí tem que tratar, tem que usar antibiótico e às vezes a gente tem que fazer uma sondagem para desobstruir esse canal lacrimal que está dando esse problema. Tá? A gente faz alguns exames também, ó. Uma dactilocistografia, bota contraste, e aí a gente vê o contraste entrando pelo olho, entrando pelo nariz, ver se tem algum canal que está obstruído, se tiver, vai guiar a gente para fazer a cirurgia. Dúvidas? Por que segura a chuva? Por que o quê? Segura a chuva. Não sei. Segura a chuva. Só é o seguinte, isso daqui, eu falei muitas estruturas para vocês do globo ocular. São só as principais estruturas que vocês vão necessitar para entender as doenças, tá? Eu não vou aprofundar muito mais do que eu falei aqui. Por exemplo, a retina tem 10 camadas. Eu não quero que vocês aprendam as 10 camadas da retina. Entendeu? Porque seria muita coisa, seria desnecessário. Só quero que vocês saibam o que é uma retina, porque senão vocês vão saber o que é uma retinopatia diabética, uma retinopatia hipertensiva, é o que vai cair nas provas de residência e que vou cobrar também nas minhas aulas. Tá? Então isso aqui é um guia para vocês
sabendo o que vocês têm que estudar, tá bom? Só faltou a parte de músculo, que eu vou falar na aula de estrabismo, que a gente fala sobre músculo e desvio ocular. É uma coisa em relação ao valor. Próxima aula, eu vou falar de diabetes. Tá? Então, vai ser as retinopatias diabéticas. Se puderem dar um dia antes, é melhor para aproveitar mais a aula. Certo? Então, vamos liberar.